Boa noite a todos. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um Diálogos PPGL. Estamos agora na nossa 18ª edição, não é? O Diálogos PPGL é um evento semanal online do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o evento só vai ao ar graças aqui ao apoio inestimável de Pedro Zambon e de Alan Cordeiro, não é? Que fazem parte da comissão organizadora, que é composta ainda pela professora Regina Pires de Brito, e pela professora Ana Lúcia Trevisan, e por mim, Alexandre Bueno. Contamos também com o apoio da diretoria do Centro de Comunicação em Letras do Mackenzie, na figura do professor Marcos Nepomuceno, a quem também agradecemos. E hoje contamos aqui ainda com a presença da professora Diana Luz Pessoa de Barros, também do programa aqui de pós-graduação em letras, como moderadora da conversa com o nosso convidado. Como já é de praxe, contamos com convidados que trazem temas aqui que dizem respeito à nossa área de pesquisa, né? Ou seja, a linguística ou a literatura, além de temas atuais abordados de maneira instigante, como veremos hoje aqui, com um convidado dessa noite, o professor Dr. Roberto Baronas, a quem agradeço de antemão por ter aceitado aqui o convite feito pela professora Diana. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, digamos, formal aqui, é óbvio que é só um pequeno recorte para darmos uma ideia aqui da atuação do professor Roberto aqui na área de linguística, não é assim? Mas é muito aquém de tudo aquilo que de fato ele faz, não é? Então, o professor Roberto Barones, ele é atualmente professor associado do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de São Carlos, onde é também um dos coordenadores do Laboratório de Estudos Epistemológicos e de Discursividades Multimodais, o LEDIM. E ele também é orientador no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Além disso, ele é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Letras e Linguística, a ANPOL, entre os anos de 2016 e 2018. Dentre os inúmeros temas de pesquisa, não é? Eu gostaria de destacar aqui alguns em que ele atua, como, por exemplo, o discurso político, o discurso digital, a epistemologia e a história da linguística brasileira, e o tema que ele vai nos apresentar hoje, que é a linguística popular. Professor Baronas, muito obrigado aqui por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que teremos uma ótima conversa hoje aqui, né, sobre um tema muito pertinente para os dias de hoje. E eu gostaria, então, de passar a palavra aqui para a professora Diana também, fazer aqui os seus cumprimentos iniciais. Por favor, professora Diana. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Baronas. Eu tive um grande prazer quando o Baronas aceitou participar desse evento, porque, como vocês viram na rápida apresentação do Alexandre, o Roberto Baronas reúne as qualidades do que a gente espera de um professor universitário, certo? Ou seja, ele é um pesquisador dedicado, que investe em áreas novas, está sempre organizando temas novos e questões novas. Ele, ao mesmo tempo, tem uma participação efetiva, o que é muito necessário neste país, nas questões de política acadêmica, foi presidido a Ampol, tendo sido o delegado da LED no Brasil, e faz esse tipo de trabalho, e faz também um trabalho grande que leva a uma certa divulgação, no bom sentido, dessas questões da ciência, da questão dos trabalhos. Ele trabalha muito como tradutor, ele organiza equipes, ele traduz livros, o que facilita para os que não leem as línguas em que esses livros estão traduzidos, muito o acesso a esse material de trabalho, a esse material de pesquisa. E, além disso, nesse mesmo campo, ele organiza eventos, simpósios, encontros, enfim, de várias ordens e de vários tipos, certo? E ainda trabalhando em 2 lugares e morando num terceiro, certo? Então, com tudo isso, eu diria que o Baronas
entra no hall daqueles nossos professores, dos nossos amigos, que conseguem estar dando conta de tarefas muito diferentes e todas elas fundamentais para a universidade, para o ensino, para a pesquisa no país. Muito obrigada, Baronas, por vir contar para a gente um pouco desse seu trabalho muito interessante com a linguística popular. Boa noite a todos, a todes e a todas. Eu queria começar, agradecendo a Diana por esse egrégio convite para participar aí desse evento do Mackenzie. Sinto-me muito honrado com esse convite, Diana. Espero que o que eu for trazer aqui seja minimamente pertinente, seja minimamente compatível com o vosso convite, com o vosso egrégio convite, tá? Muito obrigado mesmo, Diana. Agradeço também ao Alexandre, ao Pedro, ao Alan, a Regina, a Ana Lúcia, também por estarem aí à frente desse evento tão importante, para a pós-graduação brasileira, tá? Muito obrigado, gente. Bom, também agradeço as gentis palavras, Alexandre, inicialmente, agradeço também, Diana, as gentis palavras, tá? Bom, o que eu preparei para a gente conversar hoje aqui, é trazer algumas discussões ainda bastante iniciais, sobre linguística popular, vocês têm projetado aí na tela, linguística popular, folk linguistics, condições de emergência, conceitos e práticas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse campo, que se constitui numa espécie de paradoxo aqui no Brasil, porque se a gente for procurar, digamos, nas áreas que os grandes eventos da linguística contemplam, estou citando, por exemplo, a Bralin, Ampol, mesmo o GEL e outros eventos, se a gente procurar as áreas que esses eventos contemplam, a gente não vai achar a linguística popular, folk linguistics, A gente não encontra esse domínio estabelecido nesses eventos, por exemplo, Mas a linguística popular, a folk linguistics, está muito presente, Cotidianamente, ao abrir um site, um blog, ou mesmo um dispositivo mais, digamos, pré-digital, sei lá, um jornal impresso, a gente vai ler vários comentários de não especialistas em linguagem sobre língua, tá? Então, por isso que eu falo que é um aparente paradoxo, porque embora a linguística popular ela não se constitua enquanto um domínio específico das ciências da linguagem no Brasil, ela está muito presente, Só para citar esse exemplo da mídia, por exemplo, tá? Bom, então, a nossa fala ela vai ter quatro partes, os agradecimentos, Depois eu vou falar um pouquinho das condições de emergência desse campo, quando ele começou, em que pé que ele está no atual momento, digamos assim. Numa segunda parte, eu vou falar sobre os conceitos, numa terceira parte é sobre as práticas, e, por último, se der tempo, a gente fala sobre alguns projetos em andamento nesse campo de estudos, tá? Então, para começar efetivamente, eu trago uma citação, que é parte da fala de abertura da professora Marie-Anne Pavot, no CIELPOP, em março último, que foi o primeiro seminário internacional de estudos de linguística popular, E nessa fala de abertura, a Marie-Anne Pavot vai dizer alguma coisa como: a língua é um bem comum e os discursos sobre a língua também o são,
todo mundo faz, de alguma maneira, linguística, em diferentes níveis, em diferentes situações e em diferentes momentos. Somente alguns o fazem de maneira mais científica, que são chamados os linguistas, né? Mas há também, né, os não linguistas, né, aquelas pessoas que não possuem diplomas em ciência da linguagem, não pertencem a essa comunidade de pesquisadores da linguística e praticam uma forma de linguística que a Marianne Pavot, lá na França, chama de linguística folk ou linguística popular, né? No Brasil, a gente preferiu adotar a designação linguística popular / folk linguistics. Depois a gente fala um pouquinho por que dessa designação que nós adotamos aqui no Brasil, né? Então, a Pavot abre o evento lá em São Carlos dizendo justamente dessa possibilidade de se pensar, né, a linguagem não só a partir do trabalho dos linguistas, mas também pensar a linguagem a partir do trabalho dos não especialistas, tá? E é um pouco muito sobre isso que a gente vai comentar aqui, então, nesta live, tá? No próximo slide, então, eu trago o texto, né, a imagem do texto que abriu, digamos assim, a linguística popular no contexto norte-americano, né? É um texto de um pesquisador já falecido, o Henry Hoenigswald, né? É uma conferência que ele deu na Universidade da Califórnia em 1966, né? E ele propõe, então, nessa conferência, em 1966, a necessidade de se pensar uma linguística popular, né? E aí eu pediria para o Alexandre, ou para o Pedro, para o Alan, não sei, colocar o próximo slide, por gentileza, tá? O Hoenigswald, então, vai dizer, olha, o seguinte nessa conferência, resumindo muito, né? Deveríamos estar interessados não apenas em, o que acontece, o estudo da língua em si, em seus diferentes níveis, mas também em B, como as pessoas reagem ao que acontece, se elas são persuadidas, convencidas, se são afastadas, etc. E em C, o que as pessoas dizem da sua e da língua dos outros, né? O Hoenigswald vai dizer ainda, então, não adianta descartar esses modos de conduta secundários e terciários apenas como fontes de erro, né? Então, se a gente dá uma olhadinha para a história da linguística, né, os itens A e B, eles estão muito bem desenvolvidos, né? Se a gente for pensar o que acontece, ou o estudo da língua em si, em seus diferentes níveis, nos seus mais diferentes domínios, subdomínios e escolas, a gente tem um avanço muito grande nesses estudos, né? Em B também, né? Se a gente for pensar, por exemplo, todas as discussões que são pensadas a partir do domínio da argumentação, da pragmática, né? Esses estudos estão também muito bem desenvolvidos, né? Dá para a gente citar, por exemplo, no contexto francês, os trabalhos do Oswald de Croo, da própria Marion Carrel, por exemplo, e tantos outros, ou mesmo a Ruth Amonsi, né, com a sua apologia à polêmica, quer dizer, então, a gente tem aí, em B, um avanço muito grande. Agora, se a gente olhar para C, né, o que as pessoas dizem da sua e da língua dos outros, a não ser muito recentemente, né, que foi incorporado pelos estudos da sociolinguística, em termos de atitudes, de crenças, de avaliações, de percepções, de intuições linguísticas, a não ser muito recentemente, essa questão ela não era tratada pela linguística. Tá? Então, a linguística popular vai se constituir justamente para tentar dar conta dessa última questão, que é o que as pessoas dizem da sua língua e da língua dos outros. Tá? Em termos de metadiscursos, né? O que as pessoas produzem em termos de metadiscursos em relação à sua própria língua, nos mais variados tipos de comentários, de avaliações, por exemplo, língua bonita, língua feia, língua muito demorada, língua muito rápida, né? E tantos outros, né? Que não se resumem também a só questões, por exemplo, prescritivas, mas também
em questões descritivas, em questões militantes, por exemplo, intervencionistas, né? Então, a linguística popular vai tentar dar conta desse terceiro aspecto, desse item C enunciado pelo Ruenigswald lá em 1966, tá? Depois, né, essa última questão, ela não encontrou muito eco entre os linguistas, né? Foi preciso esperar mais ou menos 40 anos para a gente ter um investimento mais verticalizado nessa questão, né? Que aí eu pediria para o Alexandre, para o Alan fazer a gentileza de projetar o próximo, né? Eu tenho aqui, então, 2 capas de 2 livros produzidos em 2 contextos diferentes. O primeiro, no contexto norte-americano, que é um livro da Nancy Niedzielski e do Dennis Preston, chamado justamente Folk Linguistics, né? A primeira edição é de 1999, é um livro, então, que Niedzielski e Preston vão tentar trazer quais seriam os fundamentos, quais seriam os conceitos da linguística popular, da linguística folk, né? E também um livro do pesquisador alemão Gerd Antus, Laienlinguistik, também publicado pela mesma editora, pela De Gruyter, da Alemanha, no início dos anos 2000. Então, vejam, de 1966 até os inícios dos anos 2000, a gente tem praticamente uma inexistência desses estudos em contextos em que esses estudos atualmente já estão mais desenvolvidos, né? E isso tem uma explicação, né? Quer dizer, isso tem a ver com algumas condições históricas, isso tem a ver com algumas condições epistemológicas, tá? E aí eu pediria para o... antes de falar dessas condições históricas, epistemológicas, eu acho importante falar também de uma publicação que foi feita, organizada pela Marianne Pavot e pelo Guy Achard-Bailly, em 2008, publicada na revista Pratiques, né, Linguistique, Literature e Didactique, né, é o número 139, 140, em que o Guy Achard-Bailly e a Pavot vão reunir um conjunto de pesquisadores, né, de diversos espaços, né, por exemplo, de Portugal, dos Estados Unidos, né, da Europa Oriental, né, que vão se debruçar sobre essa questão da linguística popular, tá? E vão tentar dar conta aí das 4 dimensões da linguística popular, né? Da dimensão epistemológica, da dimensão teórico-metodológica, da dimensão representacional e da dimensão prática. Então, esse número também ele é um marco, né, na história da linguística popular, da folk linguistic, tá? São 14 artigos, né, de diferentes pesquisadores, então, tentando dar conta dessas 4 dimensões da linguística popular, tá? O próximo slide, por favor. Aí a gente tem, vejam, 2008... Depois, em 2018, a gente tem uma outra publicação, né, organizada no Carnet do Cediscor, né, é uma publicação também organizada aí pela Marianne Pavot, né, e fala sobre os metadiscursos dos não-linguistas, tá? Aqui eu acho que já convém a gente fazer uma primeira separação entre o que é a linguística popular ou a linguística folk no contexto francês e o que é a folk linguistic no contexto norte-americano. No contexto francês, a linguística popular ou a linguística folk vai se debruçar sobre os metadiscursos. Esse é o objeto de estudo da linguística folk no contexto francês. No contexto norte-americano, a linguística folk vai trabalhar com o que os franceses chamam de atividades epilinguísticas, né? Não necessariamente centrar a discussão sobre os metadiscursos. Então, no contexto norte-americano,
Preston, Niedzielski, Albury e outros vão se dedicar a compreender, por exemplo, questões relacionadas às percepções, às avaliações, às atitudes e às crenças dos falantes em relação à sua própria língua e à língua dos outros, tá? Então, achei interessante a gente já fazer essa primeira diferenciação, aquilo que é da ordem do contexto francês e o que é da ordem do contexto americano, tá? Bom, no caso brasileiro, a gente tem uma publicação organizada por uma colega minha, a Maria Inês Palharini Cox, e por mim, publicada no final do ano passado, na revista Fórum Linguístico. É um dossiê constituído por 6 textos, né, em que a gente apresenta a linguística popular, a folk linguistics, né, e tenta adotar uma perspectiva que é da ordem da integração, que é da ordem do integracionismo, ou seja, não trabalhar na dualidade, linguística popular de um lado, linguística científica de outro. Na nossa perspectiva, seguindo um pouco o que a Pavot defende também no contexto francês, a gente procura trabalhar nessa integração, linguística popular e linguística científica, né? Então, a gente tem 6 artigos aí publicados nesse dossiê, né? Um artigo da própria Marianne Pavot, do Guia Charbaile, em que eles apresentam, conceituam o que é a linguística popular, falam das geografias da linguística popular, né, onde ela já está legitimada, por exemplo, contexto norte-americano, contexto alemão, né, das dimensões. Temos um texto também da professora Maria Inês Palharini Cox, falando sobre o Mário de Andrade como uma espécie de sociolinguista avant la lettre, a partir da sua gramatiquinha, né? Temos um trabalho também da Criseida, da Universidade Federal do Mato Grosso, também, falando sobre os trabalhos do Raimundo do Amaral, né? Que era primo do Amadeu Amaral e que se debruçou, jornalista também, que se debruçou muito sobre questões de linguagem, né? Um texto em que discuto, por exemplo, a questão do dicionário, da dicionária Aurélia. Bom, são 6 textos aí, depois, se vocês tiverem interesse, digamos assim, é o certidão de nascimento, carinhosamente a gente designa como certidão de nascimento da linguística folk, né, da linguística popular aqui no contexto brasileiro, tá? Mais à frente, então, aí estão os dossiês, tá aí os textos do dossiê, né, que compõem esse dossiê, tá? Não vou me deter muito neles, né? Depois, se vocês tiverem interesse, vocês dão uma olhada, né? São textos bem interessantes, tá? No próximo slide, então, a gente tem a realização, né? E teve, inclusive, a participação da professora Diana numa mesa, junto com o professor José Luiz Fiorin, junto com o professor Círio Pocente, né? A presença da professora Diana, que muito nos honrou nesse evento, né? Que foi o primeiro seminário internacional de estudos de linguística popular, né, realizado na UFSCar, para o bem e para o mal, o primeiro e único evento da linguística no ano de 2020, né, todos os ônus e bônus que isso venha a ter, né, e, então foi um primeiro seminário internacional em que a gente se propôs a discutir a linguística popular, né, especificamente questões relacionadas aí ao livro O Dialeto Caipira, do Amadeu Amaral, justamente pelo centenário de publicação, né, do Dialeto Caipira, que completou este ano, né, 2020, a primeira publicação é de 1920, tá? Então, na sequência, a gente tem uma participação nossa numa live na UFSC, em que a gente tenta discutir, né, a viabilidade, né, da linguística popular como um campo pertinente de estudos no âmbito das ciências da linguagem do Brasil. Como falei no início, ela se apresenta como um aparente paradoxo, né? Se você olhar, inclusive, nas áreas, né, das agências de fomento, as áreas que são dignas de receber financiamento no âmbito das ciências da linguagem, a linguística popular não figura como uma dessas áreas, né? Mas, como falei, ela está muito presente, né?
Desde, por exemplo, se olharmos lá para todo o trabalho que os jesuítas fizeram, né, séculos XVII, séculos XVIII, de descrição das línguas indígenas, né, tudo bem que adotaram um modelo da gramática latina para fazer essa descrição, mas são trabalhos lá do século XVII, lá do século XVIII, que podem ser perfeitamente enquadrados numa linguística popular, tá? Então, a linguística popular está muito presente, tanto se olharmos do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista presente, por exemplo, né? Basta abrir, como falei, um blog, um site, para a gente observar uma centena de comentários sobre linguagem, né? Agora mesmo, em relação a esse caso horroroso da Mariana Ferrer, né, a gente tem uma discussão que entra para o âmbito do jurídico, discutindo, né, estupro culposo, né? Vejam, é algo que é da ordem da linguagem e que está sendo discutido no âmbito do jurídico, né? Então, a gente está cheio de questões de linguagem permeando o nosso cotidiano, e são questões levantadas, né, pelos não linguistas. A própria intervenção da Anitta em relação ao verbete patroa, né, no dicionário do Google, e o Google produzindo uma mudança nesse verbete a partir da intervenção da Anitta e de outras personalidades, mostra o quanto esse campo ele é extremamente fértil, né, não só no Brasil, né, mas estou me referindo especificamente aí a alguns dados do contexto brasileiro, tá? Então, uma discussão que a gente fez na UFSC no mês de maio, tá? Mais à frente, por gentileza. E aí, né, em primeira mão, o livro que vai ser lançado no Enampol, Linguística Folk, uma introdução, é um livro da professora Mariane Pavot, né? E organizado, né, por mim, pela Tamires e pela Júlia, que são duas colegas lá da UFSCar. E a gente traz, então, 9 capítulos nesse livro. São publicações que a professora Mariane Pavot fez em revistas francesas, né? A gente traduziu e vai lançar no Enampol, né? É um primeiro, digamos, manual de linguística popular produzido em língua portuguesa, tá? Trazendo dados do contexto francês, mas justamente para a gente ter um pouco de noção, ter um material a partir do qual a gente possa começar as nossas discussões acerca desse campo, tá? Então, é um livro que vai ser publicado pela Letraria de Araraquara, a distribuição vai ser de livre acesso, não vai ter custo, e a gente vai lançar no Enampol, tá? Fica aí digamos, um merchan para este livro, tá? Bom, que a gente entende também como um marco. Bom, falar um pouquinho mais agora, então, falar das condições de emergência mais especificamente, né? Se a gente der uma olhada aí na história, né, a gente vai verificar que as questões postuladas pelo Rueningsol, aquele texto que eu trouxe lá no início, eles não produziram muito eco nas ciências da linguagem, né? Especialmente essa questão 3, o que as pessoas dizem em termos de intuição, de percepção, de avaliação, de impressão e de metadiscursos acerca da sua língua e da língua dos outros, né? Essa questão, ela só se torna, digamos, pertinente no final dos anos 90, início dos anos 2000. Coincidentemente, gente, né, essa é uma hipótese que a gente está levantando, a gente não tem nada fechado ainda, né? Coincidentemente, o final dos anos 90 é marcado pelo advento da internet, o que permite uma abertura maior para que não somente os especialistas, mas também os locutores comuns possam falar nos mais diferentes médiums sobre tudo, inclusive sobre língua. Falar sobre língua talvez seja um dos assuntos mais falados na nossa sociedade, mas vejam, se a gente observar aí o advento da internet, há uma potencialização disso que está latente na sociedade, né? Há centenas de blogs, né, sites especializados em comentar questões de linguagem. Como falei, não só questões especificamente
prescritivas. Não fale isso, não fale aquilo outro. Mas também questões relacionadas à descrição, questões relacionadas à intervenção, né? E questões relacionadas ao militantismo, né? Então, por exemplo, esse trabalho da Anitta em relação ao verbete patroa, né? A gente pode pensar enquanto uma espécie de militantismo em relação a um determinado grupo, né? Em relação às mulheres, por exemplo, né? E a outros, muitos outros, que poderiam ser pensados a partir dessa perspectiva, tá? Então, a nossa hipótese é que com o advento da internet, né, sobretudo a Web 2.0, né, que engloba aí, por exemplo, a questão das redes sociais, a gente teve uma proliferação dessas discussões sobre língua e discussões sobre língua produzidas por não especialistas, tá? Que é o que efetivamente se debruça, né, a linguística popular. Questões relacionadas à língua produzidas por não especialistas, né? Não é o trabalho do linguista, tá? Nós, enquanto linguistas, na maioria das vezes, quando a gente ouve ver essas questões, a gente adota uma postura um tanto quanto de distanciamento, né? Olha, não tem ali o carimbinho do Chomsky, não tem o carimbinho do Saussure, do Péchet, do Menguenot, então não sei se é uma produção pertinente, né? O que a gente está tentando defender é uma possibilidade de integrar esses saberes, né? Integrar esses saberes junto às ciências da linguagem. No nosso caso, a gente tenta fazer isso no âmbito do discurso, mas nada impede que se faça, por exemplo, como o trabalho da professora Maria Inês Palharini Cox, que traz aí a gramatiquinha do Mário de Andrade para pensar no âmbito da sociolinguística, por exemplo. Então, é sempre nessa perspectiva, nesse eixo da integração, tá? E por que a gente acha, então, que a internet, a Web 2.0, tem um papel fundamental na constituição da linguística popular, tá? Que é exatamente o próximo slide, tá? Eu pediria para passar, então, o próximo slide. A Marianne Pavot, na introdução do dicionário Análise do Discurso Digital, né, dicionário das formas e das práticas, ela vai dizer que, né, a partir do final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente vive ou começa a viver uma verdadeira revolução do digital, uma transformação completa do digital, né? Ela vai dizer, inclusive, que isso desafia, né, a Constituição, né, ou implica, né, na constituição de novas perspectivas novas perspectivas metodológicas para dar conta do digital, né? Ela vai defender a ideia que não basta apenas a gente deslocar aquilo que foi pensado para o pré-digital ou para o não digital para dar conta do digital. Ela vai dizer, olha, a gente tem que pensar em categorias, em conceitos que são elaborados a partir do próprio digital, daquilo que ela chama de tecnodiscurso ou de discurso nativo na internet, né? E essa nova configuração trazida pela internet, ela vai, então, pulverizar, digamos assim, aqueles lugares de fala muito canônicos, né? Você tem aí com o advento da internet, você tem uma pulverização, mais pessoas, independentemente da sua formação, passam a falar sobre as mais diferentes coisas, não só sobre língua, né? Falam sobre cinema, sobre literatura, sobre fotografia, né? E isso vem com o advento da web, isso vem com o advento da internet, tá? Então, a gente está apostando, né, enquanto hipótese de trabalho, que a internet, a web, é a grande condição de possibilidade para a irrupção no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, para uma irrupção forte, digamos assim, da linguística popular, né?
sobretudo no contexto norte-americano e no contexto francês, tá? Aqui no Brasil, a gente está começando bem mais tarde, né? Estamos começando aí no final de 2019, né? E dando sequência. Mas vejam, a hipótese que a gente está tentando defender é que, com o advento da web, a gente tem aí esse esfacelamento desses lugares canônicos de fala, e isso faz, então, com que, não só no âmbito da linguagem, mas de outros campos, haja a possibilidade de mais pessoas poderem se manifestar, mais pessoas poderem falar sobre os mais diversos assuntos, né? Não estou entrando no mérito da questão, né, se isso é bom ou ruim, eu estou tentando descrever esse fenômeno aqui, tá? E a linguística popular, então, ganha, digamos assim, um fôlego, um novo alento com esse tipo de situação, tá? Por gentileza, o próximo, tá? Bom, acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou andar mais um pouquinho. O próximo, então. Tá, falamos um pouquinho, muito rapidamente, das condições de possibilidade, que as condições de possibilidade, elas estão diretamente relacionadas com o advento do digital, com essa revolução digital, mas, efetivamente, o que é linguística popular? Né? O que é linguística popular? Né? A Pavlov vai dizer, então, olha, a linguística popular é a linguística feita por não linguistas, por pessoas que não têm formação em ciências da linguagem e não pertencem a comunidades científicas e ainda assim fazem linguística cotidianamente enquanto produzem linguagem. Ainda de acordo com a autora, se a língua é um bem comum, refletir sobre ela também o é, tá? Aí eu engato uma pergunta que me foi enviada, aliás, agradeço as perguntas que me foram enviadas, né? Uma das perguntas enviadas era, então, tudo que é produzido pelos locutores, pelas locutoras, é objeto de estudo da linguística popular? Não, né? Acho que a gente precisa fazer aqui uma separação, né? E a Pavlov vai dizer, olha, a linguística popular vai se debruçar especificamente sobre práticas linguísticas, né? O que são essas práticas linguísticas? Tá? As práticas linguísticas são os metadiscursos, né? As avaliações, as percepções, as intuições, as impressões que as pessoas produzem sobre a sua própria língua e a língua dos outros, né? O que não se enquadra, digamos, nessas práticas, né? A Pavlov vai chamar de práticas linguageiras. As práticas linguageiras não são objeto da linguística popular, né? Acho que é preciso deixar claro, então. O que é do âmbito da linguística popular? As práticas linguísticas. O que não é? As práticas linguageiras, né? Isso é trabalho, por exemplo, para a linguística, nos seus mais diferentes níveis, a partir das suas mais diferentes escolas e seus domínios, né? O que as pessoas dizem, né? O que é objeto da linguística popular é o que as pessoas dizem sobre a sua língua e a língua dos outros, nas mais variadas perspectivas, né? Desde a intuição, desde a avaliação, desde os metadiscursos, tá? Bom, aí a Pavlov vai dizer, inclusive, né, que no contexto francês, no Brasil, não sei se funciona da mesma forma, a gente ainda não chegou a discutir isso, né? Como falei, a gente está começando com esse trabalho agora, começamos em 2019, né? A linguística popular tem um certo preconceito em relação à linguística popular, né, no contexto francês, justamente porque popular é entendido em oposição a científico, né? Ela vai dizer, então, olha, para evitar esse tipo de problema, ela adota, então, a terminologia de linguística folk,
né? Justamente por conta desses problemas, desses valores que o popular carrega apenso a ele, né? Esses sentidos, digamos, negativos. Tá? Tudo bem? Bom, próximo slide, por favor. Então, retomando, né? Qual seria esse objeto da linguística popular, né? A linguística popular se ocupa, então, das práticas linguísticas e não das práticas linguageiras, né? Pavot distingue as primeiras, tá? Que envolve uma atividade metalinguística, metadiscursiva, e em relação às segundas, que se referem meramente ao uso da língua, né? Enquanto a linguística científica privilegia o estudo dos usos linguageiros das pessoas comuns, a linguística popular abarca as práticas linguísticas e a produção de saberes sobre a língua por não linguistas, né? E aí, para a gente pensar nesse âmbito, então a gente não tem que produzir aí um deslocamento, né? Não dá para a gente pensar no âmbito de uma lógica estritamente científica. De um lado, o saber não científico sem validade, e de outro, o saber científico com validade, né? Cumpre destacar que, ao se trabalhar nesse âmbito, né, a gente não está se inscrevendo em nenhum tipo de terraplanismo de ocasião, né, nenhum tipo de negacionismo, em nenhuma sociologia da ignorância. Muito pelo contrário, o que a gente está defendendo é a ideia de que a gente passe a incorporar nas nossas discussões também isso que é produzido pelos não linguistas, né? Fazendo um trabalho aí de integração com as ciências da linguagem, tá? Eu acho que vale a pena a gente pensar, por exemplo, que, digamos, dessas práticas, né, linguísticas, as que mais nós percebemos são as práticas linguísticas prescritivas, né? Como falei anteriormente, há uma centena de sites aí dizendo como você deve escrever, como você deve se portar numa entrevista de emprego, né? Então, são práticas linguísticas prescritivas. Mas a linguística popular não vai se resumir às práticas linguísticas prescritivas. Há também as práticas linguísticas descritivas. Um belo exemplo disso é o dialeto caipira do Amadeu Amaral, né, em que ele faz uma descrição minuciosa do falar caipira, né, sobretudo no âmbito fonético, fonológico, morfológico, um pouco da sintaxe desse dialeto, né, mas há uma descrição minuciosa feita por Amadeu Amaral no início do século XX. Né? Então, é um típico exemplo de prática linguística descritiva, né? As práticas intervencionistas, né? Por exemplo, toda uma discussão que começou sobre o uso do pronome neutro todes, né? Por vários grupos, por vários movimentos, e embora isso não esteja, digamos, institucionalizado enquanto um documento a ser seguido, por exemplo, nas escolas, no âmbito do ensino de língua, se a gente for no Facebook do Museu do Ipiranga, está lá, escrito, institucionalizado, bem-vindo, bem-vindes, bem-vindo, bem-vindes a todes. Olha que interessante, né? Isso tem a ver com uma prática intervencionista, né, desses grupos que não se sentiam inseridos nem no todas, nem no todos, buscaram, né, no seu espaço a se inserindo aí, né, no todes, tá? Bom, e há também as práticas militantes, né? Por exemplo, o movimento negro fazendo toda uma discussão sobre o uso de escravo, né, o não uso de escravo e o uso de escravizado, né? Vejam, é uma discussão que passa pela questão da linguagem, basicamente produzida por não especialistas, né? Por pessoas que não se sentem inseridas, né, com o termo escravo, então militam, buscam
dar conta de um termo que os insira, né, que é a questão de escravizado. Né? É uma mudança completa de sentido entre escravo e escravizado. E outros, né? Homossexualidade, não homossexualismo, né? E assim, há vários elementos aí que a gente poderia explorar, tá? Só para concluir, então, tá? Não sei se eu tenho mais um minuto, só um minutinho, só para concluir, tá? Então, o próximo slide, tá? Mais um, por exemplo, por gentileza, tá? O próximo. O próximo, de novo. Aí, tá, a Pavot faz uma tipologização, né, de quem seriam esses não linguistas. Uma pena que não vai dar para a gente explorar, né? Mas ela vai propor, então, aí um contínuo, né, que parte dos linguistas profissionais a aquelas pessoas mais distantes, digamos assim, dos linguistas profissionais. Então, ela vai falar sobre os cientistas não linguistas, os linguistas amadores, os logófilos, glossemaníacos e outros loucos da língua, né? Os preparadores, revisores, redatores, escritores, ensaístas, ludolinguistas, falantes engajados, tá? É uma primeira ajeitada no campo para falar sobre quem são esses não linguistas, né? Como que a gente poderia pensar, então, esses não linguistas, né? E aí ela vai trazer, né, ela traz os exemplos do contexto francês, né, mas a gente poderia falar, né, desses cientistas não linguistas, por exemplo, né, o trabalho do Carlos Henrique Escobar, né, que é um comunicólogo de formação, né, ele formado na área da comunicação, e que produz uma discussão extremamente interessante no final dos anos 60 e início dos anos 70, que é propor uma linguística de base semiológica, muito próximo daquilo que o Péchet pensara no final dos anos 60 com a análise automática do discurso. Né? Veja, então, é um cara que não é da linguística, um cara que é do âmbito da comunicação e que produz um material extremamente pertinente, assim como o faz, por exemplo, o Pierre Bourdieu, né, o sociólogo no contexto francês, e a gente poderia levantar vários outros, tá? Para concluir, então, eu queria falar da validação desses saberes da linguística popular, tá? Que é acho que é o próximo slide, salvo engano, tá? Então, a gente poderia pensar essa questão da validade, né, da linguística popular, da folk linguistic, né? Há 3 possibilidades de a gente pensar isso: a posição eliminativa, né, o realismo suave de Daniel Dennett, e a posição integrativa, que é o que a gente adota. Mas eu queria falar de um outro tipo de validação da linguística popular, da folk linguistic, que para a gente, sobretudo no contexto em que a gente está vivendo atualmente, nessa conjuntura brasileira, eu acho que é a validade que deve orientar, né, os trabalhos em ciências da linguagem, não só no âmbito da linguística popular, tá? E aí eu pediria para o Alexandre, então, passar o próximo não, mais 2, só para concluir, mais um, desculpe, gente, né? Mais um, tá? Mais um. Bom, a validação da linguística popular, né, para além da validação científica, né, nos parece que ela tem alguns papéis muito marcados na nossa sociedade. É com isso que eu quero concluir, né? Primeiro deles, a linguística popular tem um papel de instrumentalização colaborativa das línguas, né? A gente vê proliferar aí um conjunto muito grande de dicionários colaborativos. Por exemplo, o dicionário informal, que você propõe lá um verbete, coloca as entradas, depois você mesmo relaciona esse verbete com outros verbetes, né? Vejam, que coisa interessante, o próprio falante, o próprio usuário da língua tem a possibilidade de trazer a sua experiência linguística para um dicionário,
né? Então, acho que esse é um papel extremamente importante, né? Que, inclusive, vem sendo adotado pelos dicionários tradicionais. O Aulete, por exemplo, agora tem a possibilidade de você colaborar com os verbetes, acrescentar alguns verbetes, algumas entradas, né? Um outro papel fundamental da linguística popular é o papel militante, né? Por exemplo, a questão da ressignificação de termos insultuosos, né? Um outro papel extremamente importante da linguística popular é corroborar para a implementação de políticas, né? De línguas, né? Por exemplo, quem assistiu, participou do Abralinha ao vivo, né? Não sei se assistiu, mas vale a pena assistir, claro, né? A conferência da Watatakalo Yalapiti, né? Ela vai falar, então, como as mães indígenas que pertencem a esse grupo Yalapiti estão trabalhando no sentido de manter a língua Yalapiti viva, né? Então, vejam, uma mulher indígena sem formação nenhuma no âmbito das ciências da linguagem, produzindo conhecimento, falando sobre um conhecimento acerca de manutenção da língua Yalapiti, né? Uma outra contribuição extremamente importante é trabalhar no sentido de destruir mesmo, aí é uma prática, no sentido de derrotar esses dualismos fundadores das humanidades de uma maneira em geral, né? O provincialismo, né? Da linguística, no sentido de que somente aquilo que é produzido, digamos assim, nos contextos mais supostamente desenvolvidos é válido em termos de produção de conhecimento. Aquilo que a gente produz, né? Digamos, no Sul, para usar uma expressão do Boaventura de Souza Santos, não tem tanto valor, né? E uma outra função que eu acho fundamental da linguística popular é corroborar para uma nova partilha do sensível acadêmico, produzindo espaços de fala, lugares de fala, né, para sujeitos não especialistas, tá? Então, com isso eu encerro a fala e aí a gente abre para as perguntas, para as questões, tá? Obrigado, gente. Foi meio corrido assim, mas é que o conteúdo era muito grande. E eu acabo me empolgando aqui e aí danou-se. Mas na Obrigado, verdade, gente. acho que a empolgação ela é geral, Baronas. Muito obrigado pela sua fala. Acho que o tema é muito bom, muito interessante. Acho que tem muita coisa para conversar. E aí o tempo também passa voando quando o assunto é do interesse de todos, não é? Infelizmente tivemos que, digamos, interromper aí para não ultrapassarmos muito o nosso tempo previsto também, não é? Mas, de toda forma, isso também significa que existe aí a abertura para um convite futuro para um outro diálogos ou para também, né, enfim, um Perfeito. encontro presencial também no futuro. Eu queria aqui fazer uma pergunta, Baronas, que veio do público aqui do chat, que acho que tem um pouquinho a ver com essa sua última parte, a última parte da sua fala, quando você menciona então essa conferência lá na Abralim. Porque o Pedro da Silva, ele faz uma pergunta que me parece bastante interessante, que ele diz o seguinte, você acredita que poderíamos, a partir da linguística folk, linguística popular, fazer um movimento semelhante ao que Eduardo Viveiro de Castro faz, por exemplo, no domínio da antropologia, ou seja, recorrer a categorias advindas de povos originários para reformular conceitualmente o campo da antropologia? Você acha que poderíamos, digamos, no futuro, vislumbrar um movimento assim também, pensando numa linguística brasileira, digamos assim? Olha, esse, digamos, Alexandre, esse é um dos objetivos nossos, né? A gente corrobora muito com essa ideia, né? A gente defende, inclusive, essa ideia como uma possibilidade muito concreta de constituição de identidade da linguística do Brasil, né? A partir desses saberes produzidos pelos não linguistas, né? A gente defende isso, né?
Na quarta passada, a Pavô falou sobre a epistemologia do ponto de vista, que, resumidamente, né, essa epistemologia do ponto de vista é levar em consideração esses saberes produzidos, né? Ela está falando especialmente aí no âmbito do discurso, mas esses saberes produzidos pelos não especialistas em discurso, né? E, a partir da experiência desses sujeitos, você, então, incorporar esses saberes, né, numa perspectiva integracionista para fazer avançar os estudos no âmbito do discurso, ela está falando, né? Mas a gente corrobora integralmente essa ideia, né? E veja, isso se dá não só no âmbito da antropologia, né, no âmbito das humanidades, mas se a gente olhar, por exemplo, para o âmbito das ciências da saúde, né, a medicina popular, por exemplo, né, recentemente estava lendo uma matéria no site da CAPES, em que uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estava estudando dois tipos de chás que são comuns lá no Rio Grande do Sul, o chá de Marcela, há uma variação, né, e o chá de maçã seca, estudando os princípios que podem ser utilizados no combate à Covid, por exemplo. Então, isso é muito comum, por exemplo, na medicina, na ciência da saúde, de uma maneira em geral, na biologia etnobotânica, parte desses saberes, né? Então, a gente na linguística está um pouquinho defasado em relação a isso, a gente não leva em consideração, sobretudo no contexto brasileiro, né, Alexandre, que a gente ainda tem que brigar muito para legitimar a linguística enquanto ciência, né? A gente ainda tem que brigar muito, né? Se a gente pegar questões, por exemplo, como aquela do Por uma Vida Melhor, né, do livro Por uma Vida Melhor, né, quer dizer, só, sei lá, no finalzinho do segundo tempo que os linguistas foram chamados a se manifestar sobre. Até então era o pessoal da Academia Brasileira de Letras, né, era, sei lá, Pasquale Cipro Neto que falava, né, então, assim, acho que no Brasil ainda a gente tem que fazer avançar um pouquinho a legitimação da linguística enquanto ciência, né? Mas, paralelo a isso, eu acho que a gente pode fazer avançar também a linguística popular partindo desses saberes, né? Desses saberes populares, quer seja no âmbito do metadiscurso, quer seja no âmbito das atividades epilinguísticas, para usar o termo aí do nosso bom e velho Curioli, né? Então, sim, concordo plenamente, eu acho que acho que é muito pertinente isso que o Pedro, né, que o Pedro falou. Isso. Acho que é muito pertinente. E agradeço a pergunta e, né, a contribuição aí, tá? Professora Diana. Tem mais alguma pergunta, Alexandre? Teria sim. Posso fazer, então? Faz mais uma, acho. Né? Ótimo. Não, claro, perfeito. Acho que também um pouco na linha que você também falou, veio uma outra pergunta aqui pelo chat, que é da Natália Sanches. Né? Ela foi uma pergunta assim, muito simples, mas também acredito que tenha, digamos, pano para manga para desenvolvermos um pouco a questão. Ela pergunta, é possível também pensarmos em relacionar mitos populares com os estudos da linguística popular? E com isso seria possível desmistificarmos certos preconceitos linguísticos? Perfeito, Natália. Nossa, ótima pergunta, né? Esse texto do Roen Ingersoll, né, que eu citei no início da fala, né, inclusive vai trazer uma contribuição do Roen Ingersoll nesse sentido, né, falar, por exemplo, na questão dos mitos, de como os mitos poderiam ser trabalhados no âmbito de uma linguística popular, né? E também questões relacionadas especificamente à teologia, à religião, por exemplo, né? Que poderiam ser amplamente trabalhadas nesse, digamos, escopo da linguística popular, né? Se a gente olhar, né, os mitos que sustentam o preconceito linguístico, no âmbito da linguística popular, a gente teria um outro olhar sobre esses mitos. Esses mitos deixariam de ser preconceituosos e passariam a se constituir enquanto saberes dignos
de serem estudados. Né? A gente não... acho que também isso abre para uma questão extremamente interessante, né? Que é talvez uma... que eu aproveito para responder uma outra questão que me foi enviada. Qual a diferença, digamos assim, da sociolinguística especificamente, quando trabalha com atitude, com crença, e da linguística popular, né? Para além dessa questão dos metadiscursos, das atividades epilinguísticas, acho que tem um aspecto aí que vale a pena a gente mencionar, que é a linguística popular não vai partir da ideia de que há discursos, né, que devem ser tratados e discursos que não devem ser tratados. Ou seja, a gente não vai fazer uma eleição. Esse tipo de discurso a gente trata. Então, é um discurso preconceituoso, homofóbico, racista, a gente trata. Tá? Os outros discursos que não têm essa tonalidade, né, a gente não trata. Tá? A linguística popular não vai fazer essa distinção. Né? Por exemplo, trabalhar com as frases de duplo sentido. Né? Vejam, são saberes produzidos por sujeitos, né, praticamente sem nenhum tipo de escolaridade e que jogam com ambiguidade dos sentidos. Né? Quer dizer, esse é um tipo de objeto que a gente poderia muito bem incorporar nos nossos trabalhos de linguística popular ou na integração com a linguística científica. Né? Então, sim, os mitos, né, questões relacionadas especificamente à religião, sei lá, as frases ambíguas de duplo sentido, né, as frases maliciosas, né, tem inclusive uma aluna minha que está trabalhando com isso, né, então, perfeito, acho que é um baita objeto, e a gente desloca, né, não vamos mais ver esses mitos como algo somente da ordem do preconceito. Não estou dizendo que eles não são preconceituosos, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente deixa de vê-los só como preconceitos, mas a gente passa a vê-los também como uma outra possibilidade, né? Tá? Não sei se... Perfeito. Oi, Diana. Ô, Baronas, eu queria só entrar um pouquinho nessa sua discussão aí, quando você falou dos preconceitos e das coisas. Porque uma coisa com que eu trabalhei bastante, continuo trabalhando, e que tem a ver com essa linguística popular, é uma espécie de linguistização da política. Uhum. Bom, no Brasil, a gente construiu em vários momentos, pelo menos tivemos duas ocasiões fortes dessa linguistização popular. Lógico que ela foi levada também pelos estudiosos, mas ela foi popular, que foi em relação ao Jânio Quadros e depois em relação ao Lula. Certo? Quer dizer, então, nesses casos, você tinha um certo saber popular que atribuía ao Jânio, às falas do Jânio, uma enorme competência, conhecimento, certo? E coisas desse tipo. Então, veja, ao trabalhar com esses elementos da linguística popular, e aí completando o que você está dizendo, quer dizer, a gente também vai ver esse lado da questão, quer dizer, de que forma essa visão popular sobre a fala do Jânio, ela produz certos valores, ela é ideológica, lógico, né? Sim. Então, quer dizer, você tem esse tipo de questão. Nas eleições do Lula, você ouvia com frequência. Você é professor, como é que você vota no Lula? Ele não sabe falar, né? Ele não sabe falar, você percebe? Quer dizer, isso e pessoas que falavam igual a ele, quando ele falava mais do popular. Então, vejam, quer dizer, esse lado da questão é também uma parte da linguística popular, porque nós estamos trabalhando com as avaliações, com as crenças que o povo tem em relação aos usos da língua, certo? Estamos fazendo isso. Mas isso aí, nos nossos discursos, vai ter aí um uso político, um uso desse tipo. Então, eu penso que trabalhar com a linguística popular
significa realmente mostrar essas avaliações, esses metadiscursos, fazer esse trabalho dos metadiscursos dos não linguistas, mas também mostrar o papel que eles têm no discurso de, às vezes, produzir preconceitos e coisa que o vale. Hoje nós estamos vivendo isso com o que se chamaria a linguagem vulgar do Bolsonaro, certo? E que grande parte da população avalia positivamente. Por quê? Dizer palavrão, de ofender o outro é marca de coragem. É marca de imposição, é baixo, certo? Quer dizer, então, tem esse lado que entra nessa questão dos metadiscursos também, e que eu acho que é um lado importante da linguística popular, quer dizer, trabalhar com o que as pessoas pensam sobre a língua, porque me ajuda a entender também todo esse quadro de valores. Não sei como é que você vê isso dentro dessa disciplina, certo? Não, perfeito, Diana, sim, né? Acho que tem uma questão aí que vai na direção muito do que você está dizendo, né? Que eu acho que a linguística popular pode contribuir muito, sobretudo nessa perspectiva da integração, né? Acho que tem que deixar bem claro isso, né? A gente está sempre pensando nessa perspectiva da integração, né? Não continuar com esses dualismos, né? Linguística científica de um lado, linguística popular de outro, né? Mas trabalhar nessa perspectiva da integração, eu acho que tem uma questão interessante aí, sobretudo em relação a esse tipo de discurso preconceituoso, intolerante, homofóbico, que eu acho que a linguística popular pode nos dar suporte, que é pensar a questão de onde vêm esses pré-discursos. Como que esses pré-discursos se constituem? A partir de que elementos essas crenças, esses valores, essas avaliações, elas se constituem? Como que isso se organiza, né? Então, acho que a linguística popular, nesse trabalho de integração com a linguística científica, digamos assim, poderia, né, fazer esse trabalho de desconstrução desses discursos ou desses pré-discursos, né? E na base mesmo desses discursos e mostrar, olha, tá vendo? Isso aqui está fundamentado numa concepção, sei lá, da língua como nomenclatura, né? A língua como nomenclatura, né? Isso o Saussure já falou, olha, na língua não é uma nomenclatura, né? A gente pode avançar um pouquinho mais em relação a isso, né? Então, acho que esse trabalho na integração, para mim, ele é extremamente importante para a gente dar conta desse tipo de discurso, porque, assim, queria deixar bem claro que o que a gente está tentando dizer não é avalizar, né? Não é fiar esses discursos preconceituosos, não é isso. Não é fiar esses discursos prescritivos. Muito pelo contrário, é compreender o funcionamento desses discursos, né? E analisá-los, né? Para poder se contrapor a eles, para poder mostrar como desmontá-los e tudo. Isso, que é, assim, o teu trabalho sobre fake news, né? Acho que é um bom exemplo de como isso se dá, né? Me lembro de uma tirinha que você analisou, né? Foi veiculada num jornal argentino. O pai estava assistindo televisão e a filha fala alguma coisa, mas pai, você está vendo isso? Aí o pai responde: você está ouvindo isso, vendo isso? Mas é nisso que eu acredito. Claro que eu estou vendo. Quer dizer, o que está sustentando esse acreditar desse sujeito? É justamente essas crenças, esses valores. E como que a gente faz para trabalhar com isso? Você tem que entender o funcionamento disso, senão você não consegue, né? Você não consegue atacar, né? Se você não trabalhar os pré-discursos. Né? Para fazer essa relação entre todas essas questões, justamente. Sim, né? Mas acho que é perfeito. Eu agradeço, nossa. Obrigada.
Ótimo, Baronas. Eu até pensei agora também, por exemplo, na questão dos imigrantes, não é? De como também, Cada digamos, um dentro puxa a dessas. brasa para sua sardinha. Exatamente, né? De como também, talvez, dentro desse campo da linguística popular, também possamos pensar, por exemplo, naquela ideia de que os descendentes de japoneses, por exemplo, não falam direito português, e por isso que eles vão Isso. lá para as ciências exatas, não é? Enfim, a questão lá das piadas com o modo como o chinês fala, né? O flango, etc. e tal. Sim. Acho que também, digamos, tem alguma coisa ali também que pode ser Entra explorada em nessa coisa relação, das né? ideias que as pessoas têm sobre a língua, né? A língua, exatamente, né? Digamos, como Desses um metadiscursos. imaginário, digamos assim, né? Mais geral da sociedade, Perfeito. né? E disso a gente pode decorrer, inclusive, né, Alexandre e Diana, questões relacionadas a políticas de línguas, né? Como você trabalhar com essa questão da imigração desses sujeitos que vieram para cá, quer dizer, como que eu posso entender esse tipo de situação, né? Então, eu acho que tem um amplo leque de coisas aí que a gente pode fazer a partir da linguística popular, né? E sempre, assim, sei que estou sendo chato nisso, mas sempre nessa perspectiva da integração com os diferentes domínios das ciências da linguagem, né? A gente milita no âmbito do discurso porque é a nossa praia de formação e tal, mas, sim, nada impede de você trabalhar em outras perspectivas. O Preston mesmo, que é um dos autores do Folk Language, né, junto com a Nancy Nedezelski, vai estar no Abralinha ao vivo agora, dia 11 de novembro, e ele trabalha a Folk Language num carrefour, digamos assim, epistemológico, num cruzamento com a dialetologia perceptiva, né? Então, como que as pessoas percebem a fala dos outros, né? E aí ele faz todo um mapeamento de como que os americanos do sul percebem os americanos do norte, como que os americanos da costa oeste percebem os falantes da costa leste, e assim sucessivamente, né? Então, acho que dá para a gente trabalhar nessa perspectiva, né? E eu, particularmente, assim, estou extremamente animado para fazer essa coisa render. Claro, tem um grupo trabalhando Maronas, bastante. foi uma fala impecável, Ô, Diana, obrigado. clara, interessante, que abriu para os nossos alunos que nos escutam e para outros estudiosos, que agora a gente tem gente de vários lugares nos ouvindo, ou ouvindo qualquer hora, tudo isso, abriu um leque grande de caminhos em que eles, com toda certeza, não tinham pensado ainda, certo? Então, foi muito bom ter te ouvido aqui hoje. Te agradeço enormemente pela conferência, em meu nome, no do Alexandre, e principalmente no do programa de pós-graduação em letras da Universidade Mackenzie. Diana, eu que agradeço, né? Fico assim, estou extremamente honrado com esse convite, né? Agradeço essa possibilidade de vir aqui falar um pouquinho sobre linguística popular, né? E, bom, né, agradeço ao Alexandre também por fazer toda essa mediação, né? Ao Pedro, ao Alan, né? A Regina, a Ana, que estão aí, digamos, nos bastidores aí, né? A gente sabe que um trabalho dessa envergadura exige um esforço muito grande, um esforço coletivo mesmo. E obrigado, né? E a Muito gente está obrigada a aí você, Barona. disponível. A gente espera que no próximo Tá? ano, ao vivo, Tá. em cores, você venha nos ver, então. Certo? E Obrigada. eu que agradeço. Exatamente. Eu também queria reiterar aqui o agradecimento, Baronas, pela sua fala hoje. Foi realmente fantástico. Depois eu vou ficar acompanhando todas essas publicações que estão para sair, além da que você já organizou, não é? E então também espero que no próximo ano aí possamos contar com a sua presença no Mackenzie, acho que vai ser muito bacana para os professores, para os alunos, né, para o programa em geral. E antes de encerrarmos definitivamente a nossa transmissão hoje, eu preciso só anunciar a próxima. Alan, você pode projetar aqui o
por gentileza. Teremos aqui, então, a professora doutora Eliette Solano, da Universidade do Estado do Pará, também pesquisadora Legal. do Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da UNB. Ela virá aqui, então, para conversar conosco, né, sobre educação superior indígena, o que é, como se faz. E teremos aqui como moderadoras a professora Regina Brito e a professora Maria Lúcia Vasconcelos. Baronas, mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença. Professora Diana, também muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Pessoal, muito obrigado aí pela presença, pelas perguntas. Tenham todos uma boa noite, continuem se cuidando, se protegendo, que aí vamos longe, tá bom? Muito obrigado a Achou. todos, uma boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Tchau. Valeu.